Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais um Giva Podcast. Hoje teremos o grande professor de matemática, ele que é professor, economista. Mano, o currículo é tão grande que eu até já nem sei, mano. Vamos estar conosco então o nosso professor, a mais daqui a dois ou três minutos teremos aqui então o nosso prof. Acho que produção, prof, já chegou, não? Já chegou, então. Então, senhoras e senhores, recebam Prof. João Tunga Bunga, meu compatriota. Tá, chefe, como está, mano? Obrigado, meu prof. Ok. Esteja à vontade. Não, sinto em casa. Seja bem-vindo ao Giva Podcast. Muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui. É de louvar, né, o que tens feito pela sociedade. Exatamente. Dizer que esse é um professor muito respeitado a nível daqui do nosso município, né, de Calumbo. Mais do que eu apresentar, ele próprio vai fazer a sua apresentação. Então vamos prestar atenção naquilo que é a explanação do nosso prof. Agora. Ok, muito obrigado. Prontos. João Tunga Bunga é meu nome. Sou um professor de matemática. Essa figura que vocês vejam aqui, vivo, nesse caso, na província de Colibengo. E pronto, estamos aqui no sentido de dar contributo, é verdade. O professor é casado, vivo com a esposa, vivo com 2 filhos, e o resto vocês vão conhecer ao longo do tempo. Certo. Então está aqui, ouvimos então a explanação do nosso prof. Professor Tunga, permita que chame professor, né? Não sei se posso ter mais pessoal. Sem problema. Professor Tunga, já começaram a cair algumas mensagens, né, do nosso pessoal aí, e acho que muita gente tem perguntas, né, bastante pertinentes e importantes. Acho que o professor Tunga é muito famoso. A nossa caixa já está cheia e é complicado. Então temos aqui a nossa primeira questão, né? Quem manda aqui é o nosso boy Jordan. Ele diz o seguinte, ou seja, antes de eu fazer a pergunta, né, do Jordan, eu gostaria de saber quem é o João Tunga Bunga? João Tunga Bunga é um jovem batalhador, um jovem sonhador, um jovem muito calmo, que tem tendências de progredir na vida, um jovem bastante insistente naquilo que quer. Eu tenho uma coisa que, sei lá, acho que eu devo sair o meu pai. Eu, quando quero uma coisa, sou muito insistente. Vou atrás até conseguir a mesma coisa. Okay. Um jovem bastante alegre, uma pessoa de trato fácil, me dou com todo mundo. É claro que não vamos conseguir agradar a todo mundo, né? Certo. Até Jesus não agradou ninguém. Exatamente. Nem todos. Quanto mais nós, os humanos. Mas, em suma, eu posso assim dizer que eu tenho uma boa relação com as demais pessoas existentes. Ok, principalmente professor. Aqueles que estão no meu seio. Certo. Agora, professor, onde e quando surgiu a paixão pela educação? Olha, é uma pergunta bastante pertinente, falar disso me traz alegria, me traz espírito à alma. A paixão pela educação, ela surgiu quando eu fazia a 12ª classe, já na sala de aula com os meus colegas. Eu tinha aquela qualidade, aquela percepção de entender o que os professores traziam para nós, e naquela de entender, os meus colegas pediam explicações. Parece mentira, naquelas explicações que eu fui dando, os meus colegas captavam melhor em relação à explicação de certos professores que eu tinha. Então, eu me fiz a pergunta, então se o que eu vou explicar estão a entender,
por que não seguir também este rumo? Por que não seguir, abraçar essa causa também? Por este motivo surge então a paixão pela educação. Sim, Exatamente. senhora, sim, senhora. Exatamente. Pronto, é uma história e tanto, É, com isso, certeza. exatamente. Mas agora, eu pelo menos, pelo aquilo que eu tenho ouvido, né, das pessoas, acho que o professor é muito respeitado pelo aquilo que faz. Então, eu gostaria, qual é o método que o professor Tunga utiliza para atingir os seus objetivos dentro de uma sala de aula? Porque eu notei que há muitos estudantes que falam bem do professor. Exatamente, exatamente. Ah, disse muito bem o Giva. Já agora, parabenizar, o vosso cenário está muito lindo. Obrigado, obrigado. Continuem assim. Creio que com esse esforço que vocês têm feito, vocês vão crescer e vão muito distante. Obrigado, Não obrigado. fugindo da pergunta que me coloca, falou em respeito que eu tenho diante dos meus estudantes e não só. Olha, nós nunca vamos poder exigir respeito sabendo que a gente não pode respeitar o outro. Então, primeiro devemos respeitar para que outras pessoas também nos respeitem. O segredo tem sido o respeito que eu tenho tido para com os meus estudantes. Eu tenho dito o seguinte para eles: vocês devem me respeito por eu ser o vosso mais velho em primeiro lugar. Certo. Depois devem me respeito porque a direção da escola achou que eu tenho capacidade de estar aqui em frente e transmitir, partilhar o conhecimento com vocês. Então, vocês vão respeitar, não simplesmente o vosso respeito para comigo, mas também eu, na qualidade de mais velho, devo respeitar em primeira instância vocês. E claro, não podemos deixar que a sala de aula esteja uma bagunça, porque quando o professor deixa tudo andar na sala de aula, os estudantes também percebem que esse professor deixa andar e o respeito aí não chega. É necessário dosearmos, não é verdade, aquilo que tem sido a brincadeira na sala de aula e quando o processo for de ensino e aprendizagem, a gente deve se manter calado, ficar calmo e aprender alguma coisa, aquilo que o professor estiver a ensinar. Exatamente, exatamente. Professor Tunga, eu por acaso, eu não sou lá muito bom em matemática, mas há quem diz que a matemática é um bicho de sete cabeças. Agora eu pergunto, como é que os estudantes podem aplicar a matemática, a matemática na vida prática? Pelo menos eu penso que a matemática não tem lá muita relevância na vida prática, né? Então gostaria de saber do professor como é que devemos aplicar a matemática na vida prática. Essa é uma pergunta e tanto. Boa pergunta, boa pergunta. Olha, matemática é uma disciplina que eu adoro, que eu amo. E desde já, para aqueles que dizem que a matemática é um bicho de sete cabeças, o professor João Tunga está aqui para discordar totalmente disso. O professor discorda? Com certeza, com certeza. Há quem diz que ela é de sete cabeças, há quem diz que é de oito cabeças, há quem diz que é de 10 cabeças. Mas não, muito pelo contrário. É uma disciplina bastante... ela é exata, certo. Tanto é que 1 mais 1 é 2, né? Se alguém vir falar que 1 mais 1 é 3, nós vamos sair daqui e correr 2 todos, vamos reivindicar de uma maneira e tanto. Mas a matemática tem uma aplicabilidade muito, muito profunda, atenção, porque matemática é vida. Repare só que quando nós acordamos de manhã, vamos lá supor que o Giva esteja atrasado, ok? E tu podes falar assim, olha, são 7h30, daqui a pouco mais 30 minutos, serão 8 horas, temos que chegar no meu local de trabalho. Ao falar isso, já estás a aplicar a matemática, estás a aplicar aquela operação que a gente chama adição.
já estás a adicionar, percebes? Ok. Exatamente. E por outra, nos mercados, aquelas nossas mamães que vendem no ato de dar troco, ok? Já estão a aplicar aquilo que a gente chama de Essas são as matemáticas mais básicas. As básicas que a gente está aqui a falar. Vamos partir das básicas e vamos chegar às mais complexas, ok? Exatamente. A mãe, ao dar troco, ela está a aplicar a subtração, não é verdade? Certo. O mesmo Giva, quando chega em casa, tem alguma coisa para repartir com os seus sobrinhos, seus irmãos, o Giva vai aplicar a divisão, não é verdade? Certo. É muita aplicabilidade que a gente deve entender que ela tem nos dias de hoje. Mesmo até em certos setores, é muito aplicável a matemática. Vejamos, podemos aplicar ela nas engenharias, ok? Nas medicinas, na justiça, existem cálculos que se fazem que, vamos lá supor que você deve pagar uma multa na justiça, e aquilo vem em um CEP, se a memória não me atrasou. São cálculos que se fazem. E para a gente fazer esses cálculos é necessário a gente ter o domínio da matemática. Na medicina, por exemplo, hoje em dia, um enfermeiro que não domina cálculos, esse enfermeiro é passível de cometer overdose, né? Doses a mais do que o paciente não devia, percebes, né? Então, são aplicáveis a matemática nessas áreas. Vamos lá ver. A trigonometria, por exemplo, ok? Trigonometria. Muitos dizem, olha, a trigonometria vou levar onde? O oposto vai me levar a fazer aquilo e tudo mais. Acho que não há aplicabilidade nenhuma, mas há na construção, por exemplo. Vejamos que na construção, se prestares bem atenção, quando você vai fazer as medições do terreno ainda, você pode constar que vão existir vários triângulos, ok? Vários triângulos, no sentido de fazer medições. Não sei se o Giva está a me perceber. Então a gente traz a trigonometria para esta vertente, ok? Muitos dizem também que a equação, por exemplo, a gente não aplica a equação para fazer nada. Mas como é que não vamos aplicar a equação na vida real, ok? Vamos lá supor que eu te pergunto que um menino, o dobro da sua idade, mais 5 anos é igual a 30. Vamos perguntar que idade tem um menino, ok? Nós podemos trazer o conceito de equação no sentido de utilizar a mesma equação e dar solução ao mesmo problema. Então, há muita aplicabilidade. Duro. Exatamente. Há muita aplicabilidade na matemática que a gente pode utilizar. Desde temos também tem uma matéria na nona que se vê proporcionalidade inversa. É uma matéria uma matéria muito rica que a gente pode trazer também e resolver problemas do dia a dia, ok? Muita, mas muita coisa. A matemática é vida, é mesmo vida. É por ali. Muita grande professor Tunga, sim senhora. Bem, professor Tunga, eu também percebi isso segundo os relatos que os estudantes, né, da escola onde o professor Tunga passa, o professor tem uma maneira de aplicar os exercícios. Por exemplo, eu ouvi que o professor Tunga deu o nome de matemática aplicada. Por exemplo, se tivermos um estudante de análise clínica, o professor Tunga tem a capacidade de converter os exercícios baseados naquilo que são as técnicas de análise clínica. Então, eu queria saber como é que o doutor Tunga faz isso, mano. É isso que eu queria saber. Exatamente. Vejamos que quando entras para a sala de aula, os estudantes têm questionado muito. Mas, professor, então, matemática na área da saúde, estamos a falar já na vertente da saúde. Certo. Vamos deixar a economia, que é a minha área de formação também. Vamos deixar a contabilidade, mas vamos um pouquinho para a área da saúde. Os estudantes têm feito bastante questões, ok? Mas, professor, por que da matemática na área da saúde? Então, eu sou analista. O meu trabalho não é simplesmente recolha de amostras e tudo mais, diagnóstico, quais são as bactérias no sangue,
né? Eu, como farmacêutico, professor, o meu trabalho não é simplesmente estar numa cantina, numa farmácia e atender. É necessário eu aprender a matemática, tal como os enfermeiros também, ok? Exatamente. Já agora, os cursos de enfermagem e análises clínicas foram descontínuos, né? Eu estou bastante triste acerca disso, mas sei lá, existem sempre coisas positivas, ou coisas positivas e negativas, né? Pontos fracos e fortes. Certo, Mas certo. vamos lá ver. Por exemplo, o estudante, vamos começar com o curso de enfermagem, ok? Ok. O estudante do curso de enfermagem tem que entender qual é o papel da matemática na sua área, ok? Certo. Vamos lá ver. Quando a gente vai para um hospital, uma unidade hospitalar, passamos pela triagem, é verdade? Lá na triagem, onde nos perguntam a massa corporal, não vou falar de peso, muita gente fala peso, mas Certo. peso é uma coisa, massa corporal também é uma outra coisa. Ok. Nós vamos para lá, é nos perguntado a nossa massa corporal e depois é tirado também a nossa altura, ok? Certo. Vejamos só o indivíduo que está a trabalhar na triagem, não sabe trabalhar com as medidas de massa. Falamos de quilograma, hectograma, decagrama, grama, miligrama. Esse indivíduo tem que saber. E aqui já estamos a relacionar também a matemática com a física, ok? Certo. Esse indivíduo também deve saber fazer as transformações dessas medidas de massa. Fazendo as transformações da medida de massa, a gente pode buscar uma equação ou então a regra de 3 simples que a gente aprende na oitava, ok? Vejamos o seguinte. Você, quando passa pela triagem, vais para o médico, pois não? Vais para o médico, vai fazer um diagnóstico, o médico vai te mandar na área de análises clínicas, percebes? Ok. Então, logo passares na área de análises clínicas, voltas ao médico, percebes? O médico vai fazer a prescrição, não é verdade? Essa prescrição quem vai pegar é o enfermeiro, porque o enfermeiro trabalha diretamente com os pacientes. Quando o enfermeiro pega essa informação, o enfermeiro tem que saber administrar a medicação que estiver lá no papel. E não vou te mentir, o enfermeiro que vai administrar tem que saber fazer cálculos, percebes, né? Vejamos só, o médico pode fazer uma prescrição de um remédio que esteja em grama, por exemplo, mas, no entanto, o enfermeiro deve aplicar essa medicação em miligrama. Existem certas informações nas ampolas, não sei se já notou, Giva, já notou, ampolas, frascos de xarope, essas informações vêm em fração, que tem a ver com a concentração do remédio, ok? Tem a ver com a concentração do remédio. Sei que lá em casa estão a se perguntar, mas concentração como assim? Vejamos nós. Se nós temos um copo, ok? Temos um copo com água, ok? Vamos falar que esse copo é um recipiente, ok? Por outro lado, um copo, esse copo vai estar em ml, mililitro, tem a ver com as medidas de capacidade, ok? E no outro lado nós vamos ter sal, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui de uma mistura salina. Vamos pegar no sal, que está em miligrama, ok? Medidas de massa, e vamos colocar, percebes? Quando a gente coloca, aquilo dá uma forte concentração. E nós podemos representar esta concentração sob forma de uma fração. Já agora, enfermeiros, quando te ensinarem, alguém vir te ensinar fração, agarre essa informação com as duas mãos. Fração é uma matéria muito importante para você. Continuando, se a gente tem, por exemplo, 2 sobre 4, ok? 2 sobre 4, estamos a falar 2 miligramas sobre 4 ml, ok? Falamos que 2 miligramas em 4 ml. Significa dizer que nós temos o remédio que é a droga num recipiente de 4
4 ml. Vejamos só. Se em função da idade do paciente, ok? Em função da idade do paciente, em função da massa corporal do paciente e em função da patologia que esse paciente apresenta, o médico pode falar ao enfermeiro, olha, em função disto, não vais aplicar 2 miligramas, mas sim 4 miligramas do remédio. Aí o enfermeiro tem que saber ampliar fração, ok? Exatamente. Tem que saber ampliar Ampliação fração. de fração, É ambiente. verdade, tem que saber ampliar fração. Yeah. Verdade. Então, vamos supor que ele tenha que dar 4 miligramas, então terá de multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por um número, nesse caso o número 2. Se multiplicar 2 por 2 vai dar 4, 4 por 2 vai dar 8. Significa dizer, se ele tinha que ter uma seringa de 5 cc, passará a ter uma seringa de 10 com 8 cc, porque altera a quantidade lá por cima, também por baixo altera. Senão é muita aplicabilidade que eles ou que a matemática traz para a área da saúde. Bem, Sr. Tunga, dá para ver que o Prof. Tunga está cheio de bagagem, isso é verdade. Conforme eu havia dito, as mensagens não param de cair, aqui a nossa caixa já está cheia. Vamos aí. Há muitos estudantes aqui a perguntar. Então vamos começar então. Professor, mas já agora... Não tem água? Não. Temos água aí? Faz favor, mano. Obrigado, está aqui água, doutor. Ok, muito obrigado. É necessário que hidratar. Podemos tirar o rótulo em função da publicidade? Passa a publicidade. Ok. Passa a publicidade. Tá bem. Então, deu para ver que o professor Tunga, a sua fama faz juízo. É um professor muito, muito competente. E estamos a ver aqui hoje pela explanação, pela explicação. E é importante que aí em casa, né, acompanhem o programa. Acredito eu que os mais atentos apanharam a mensagem. Mas vamos continuar com as nossas perguntas. Os nossos internautas estão aqui a mandar as perguntas. Então vamos lá. Olha, tem alguém que já mandou uma perguntando: o professor Tunga tem filhos? Boa. Ai. Sr. Tunga, tem filho? Essa pergunta tem sido bastante frequente, ok? Ok. Na sala de aula, né? Com certeza, na sala de aula. Os estudantes querem saber se o professor Tunga tem filhos, se o professor Tunga tem mulher. Mas sim, o professor Tunga tem uma esposa. O professor Tunga tem esse filho. Aliás, um rosto desse é tão duro, a barba dura que eu tenho. Barbarija! Com certeza, não posso falar que eu não tenho filho, até porque nós, além da matemática, estamos a trabalhar em outros campos, né? Certo. Fica dizer que temos pouca coisa. Então, tem filho, né, senhora? Mas agora, como é que é a relação, né, familiar? Como é que é a tua estadia fora daquilo que é a veste de professor? Como pai, como tem sido a tua experiência? Olha, não tem sido nada fácil, é como tudo. Nada é fácil. Mas quando a gente está dedicado naquilo que quer, né, as coisas podem se tornar fácil. Mas eu tenho tido uma boa relação com os meus familiares, falo os familiares direto, me refiro à minha esposa, aos meus filhos. A relação tem sido saudável. Nós estamos aí para educar, para formar, para dar aquela pincelada, para colocar os meninos, quando eles tendem a sair do eixo, a gente está lá para pegar eles e colocar no eixo, porque sabemos nós que a educação primária parte de casa, né? Exatamente. Se nós, enquanto família, falharmos, com certeza que esse menino vai falhar também com a sociedade. Mas, além de ser professor, sou um pai presente e muito mais. Ok. Olha, há quem diz que o professor é muito polêmico. O que tens a dizer sobre isso? Professor. Boa. Olha, essa coisa de polêmica existe em duas vertentes, né? Existem aquelas polêmicas que a gente pode olhar no sentido positivo, no sentido negativo. Mas essa coisa de polêmica com o professor Tunga
É mais para o sentido positivo. Ok. Exatamente. Quando o professor Tunga chega, por exemplo, na sala de aula, o professor Tunga, quando um estudante tenta sabotar a aula, eu não tolero, com Só certeza. tira o aluno da sala. Olha, mais do que tirar, primeiro temos de aconselhar. Ok. 1, 2, 3 vezes, não está a pegar, não está a entender o professor, então eu sou capaz de convidar mesmo o estudante a abandonar a sala de aula para que os outros tenham paz, porque há muita gente que vem para aprender alguma coisa e aquelas pessoas que vêm tentar sabotar. Eu não tenho tolerado isso de jeito nenhum. Então, ao tirar fora, o professor Tung é muito mau, o professor Tung é assado, é cozido, é mais nessa vertente. Olhar também do professor Tunga, quando o professor Tunga olha para os estudantes, querem analisar isso numa outra vertente, mas também não tem agora, nada a ver. o que é que tem um olhar? O que é que tem um olhar aí, professor Tunga? Olha, muitos estudantes dizem que eu tenho um olhar sedutor. Ok. Mas não, o professor Tunga tem um olhar sedutor, mas não, o professor Tunga já olha assim. Ok. Desde pequeno já sou assim. Então, tem estudantes que querem confundir uma e outra coisa. Aí ficam nos cantos aí a murmurar e tudo mais, coisas que não têm nada a ver. É isso. Se calhar a polêmica tem a ver com essa situação. Exatamente, com essa situação. Mas pronto, há muitas pessoas que dizem que o professor Tunga é muito polêmico, está sempre metido em polêmicas e por aí fora. Mas pronto, considera-se amante de desporto? Olha, eu considero amantíssimo de esporte. Eu adoro muito desporto. Tivemos, segundo as nossas fontes, tivemos aí algumas informações que o professor Tunga tem um irmão que agora, atualmente está a atuar no Girabola. Com certeza, com certeza. Informação é verdade. Tem um irmão que começou a dar os seus primeiros passos cá mesmo na província. Falamos do Tinandinho, falamos B-Squad, tem a B-Squad, no outro hora já se praticava muito desporto naquelas mediações. Vou trazer aqui a figura do professor Jenny, que tanto também deu seu contributo para que o desporto a nível do Zango se expandisse. E como eu vi que o meu irmão tinha dotes para tal, junto de um amigo meu, que hoje nos faz presente cá em Angola, está em Portugal, juntamos forças, levamos o menino à AFA, lá começou então a dar os seus passos lá na escolinha da AFA, e hoje, graças a Deus, o menino está formado, a Sagrada Esperança chegou lá, pegou o menino e levou para a sua equipa principal de futebol. E o professor Tunga atualmente pratica um desporto? E se pratica, qual é? Realmente, pratico sim desporto. Eu gosto mais de futebol, gosto de basquetebol. Mas o desporto que eu mais amo é mesmo o futebol, até porque também tenho alguns dotes no futebol. Já ouvimos. Já ouvimos falar que o professor Tunga é mesmo bom de bola. Atualmente tem um clube? Tenho sim um clube, não de forma profissional, mas tenho um clube que é amador. Este clube é denominado Futebol Clube Boa Esperança, na qual eu mesmo sou dirigente já agora. Então nós estamos aí a avançar. O professor Tunga tem a mão em tudo que é canto, o professor Tunga tem a mão. Com certeza, tem um clube, então. Com certeza. Muitos têm talento aí em casa, estamos a assistir essa hora. Daqui a pouco vai passar aí o número do professor Tunga lá no rodapé. Quem quiser pode contactar, não é isso, doutor? Pode ser, né? Atenção que tem limites de liga, atenção, porque a esposa é muito ciumenta. Não, é só para futebol, se for para futebol, sem problemas. Agora, para outras coisas... O professor quer que liga para outra coisa? Não pode. Lá, a esposa lá em casa é mesmo muito ciumenta. Pronto, vou aproveitar e mandar aqui um abraço, né, à nossa produção. Este programa está a ser produzido e realizado pela TV Can. Aproveitar e mandar um abraço aqui ao nosso CEO Costa Manuel Dungo, ele que tem feito bastante, né, para o engrandecimento da TV Can. Agora, professor Tunga, as mensagens, conforme eu disse, não param de cair, né? Não param. Vamos embora. Então, alguém pergunta assim, professor Tunga, qual foi a tua maior aventura? Qual foi a tua maior aventura, professor Tunga? Boa. Olha,
A minha maior aventura aconteceu na praia. Na praia. Ok. Há tempos atrás, eu nem sabia nadar. Nem sabia nadar. E mesmo assim me joguei. Joguei lá na praia e quase que perdi a vida. Atenção. É verdade. Se não fosse um salva-vida, naquele exato momento, creio que Deus estava mesmo comigo. Tirou do show. Exatamente, conforme tens dito, tirou-me do show, com certeza. Oh, Apareceu lá, quase que me afogava, então pegou-me e levou-me até a beira. Eu já estava mesmo no fundo do poço. ok, Creio que ok. essa foi a minha maior aventura, atenção. Então, se calhar temos, se calhar lá em casa estão aí a se perguntar onde é que podem encontrar o professor Tunga, né? Quais são as instituições que se calhar o professor Tunga passa. Então, né, passa por publicidade, não tem problema, pode nos dizer onde é que nós podemos localizar para quem quiser, né, ter aula, seja ao domicílio ou na instituição em que o professor está a lecionar. Exatamente. Em primeiro, é que vocês podem entrar em contato com o professor Tunga, mas devem ver a hora em que vocês devem ligar. Para aqueles que Ok, querem explicações ao domicílio, atenção, que o professor Tunga já lá não estará. Mas eu tenho os meus meninos também que já receberam formação e hoje estão totalmente formados e esses podem substituir o professor Tunga. Quem quiser, entre em contato comigo, que eu vou assim mandar os meus meninos chegarem até você. Mas falou muito bem, instituições em que podem encontrar o professor Tunga. Vocês podem me encontrar em várias academias, Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Economia, vocês podem encontrar o professor Tunga, principalmente nas quartas-feiras, estou sempre lá no Departamento de Economia. Podem encontrar o professor Tunga de igual modo no Colégio da Voca. Faço aqui a publicidade, uma instituição de ensino top, 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 top. Também podem encontrar o professor Tunga na instituição de ensino que está localizada lá em Catete 44. Também tenho estado lá, principalmente nas segundas-feiras. E outros pontos que vocês poderão saber mais em tempos oportunos. ok, professor Tunga. É um prazer imenso tê-lo aqui, né? Eu acho que vamos dar uma pequena pausa na nossa entrevista, no nosso podcast, e vamos voltar em breve, então, para mais questões, porque aqui a nossa caixa não para de cair mensagem. Então, já voltamos. É só um intervalozinho. Fica ligado, estamos juntos. O cinema brada, tá muito gajo pra pular a bala que me dá na gacha, quatro batatas chapadas, toda lá, tem que ter. Já estamos de volta então com o nosso Giva Podcast. Então, hoje temos como convidado o professor de matemática e economista João Tunga Bunga. Dizer que a conversa está interessante, prof. Tá, prof, como é que está a sentir? Estou a me sentir em casa, né? Estou a me sentir em casa. Okay. Casa está bonita, o cenário muito bem montado, tal como disse no princípio, estão todos de parabéns, tanto a apresentadora quanto o CEO Costa Dungo, nosso apresentador é o Dr. Giva, né? Exatamente, okay, exatamente. Okay. Agora, professor, uma coisa, o professor gosta de festa? Olha, para ser sincero, não gosto de festas, não gosto muito de festa. Eu não gosto de festa? Não gosto de estar muito na multidão. Isso me faz bastante confusão. Uma pena, professor, uma pena, porque eu estava aqui a pensar depois do programa íamos ir numa festa. Prefiro ambientes mais restritos, okay? Entre amigos, estamos ali, 10, 12 pessoas e a coisa vai andar. Se não festas, muita gente faz confusão. Ok. Bem, o nosso objetivo aqui, o nosso tema central é o uso da matemática no contexto atual. Mas agora, como educador, quais são os seus objetivos a curto ou longo prazo? Boa. Como educador, nós devemos saber que não somos o detentor do conhecimento, ok? Como não somos o detentor do conhecimento,
A ideia é a gente ir atrás de mais conhecimentos, porque um professor que fica totalmente limitado, ok? Este professor pode ser traspassado pela ciência, porque hoje em dia os miúdos estão a investigar bastante. Exatamente. É por ali. Já temos os telefones totalmente inteligentes, temos aí inteligências artificiais. Exatamente. A curto prazo, eu pretendo ir à busca de mais conhecimentos, não ficar parado. A busca de mais conhecimentos no sentido de partilhar com os nossos meninos. É o meu objetivo a curto prazo. Agora, a longo prazo, eu como educadora, eu pretendo ter a minha própria instituição de ensino a longo prazo. Então, estamos a ver aí os pensamentos, o que é que a gente vai fazer, o que é que devemos fazer, quais são as vias que devemos ir, quais são os caminhos que devemos trilhar, no sentido de amanhã também a gente ter a nossa própria instituição. Isso vai ser algo gratificante. Por exemplo, começar com uma escola de nível médio e quiçá também ter a nossa própria universidade. Sim, lá mais em frente. Devemos sonhar alto e grande. Com certeza. Assim foi as palavras do nosso professor João Tunga Bonga. Professor, estamos a terminar, já estamos a terminar o nosso programa. Então gostaria de saber e ouvir também do professor qual é o conselho que deixa, né, para a juventude, uma vez que estamos numa era de globalização e as coisas não têm andado, né, conforme nos acostumaram, os nossos antepassados, as coisas estão mais modernas. Então, qual é o conselho que o professor Tunga deixa para aquele jovem, né, que vê a matemática como um bicho de cabeça? Então, qual é a mensagem que o professor Tunga deixa para essas pessoas? Ok, muito boa pergunta. Olha, já dizia o Nelson Mandela, né? Dizia o Nelson Mandela que se a memória não me atrasou, ele dizia o seguinte: a educação é a arma que nós temos para mudar o mundo. Sim, senhor. Já não tem outra forma. Se queremos mudar o mundo, devemos investir na educação. Então, você que está lá em casa, você que está a me assistir, não tenha medo da matemática em primeira instância, não tenha medo, ela não é bicho de sete cabeças de jeito nenhum, ela não morde, ok? Engrene para este caminho. E tem outra coisa, o indivíduo que começa a entender matemática, este indivíduo está propenso a entender outras disciplinas que tiverem na sua grelha de formação. Parece mentira, mas acontece desta maneira. Nós podemos notar que aqueles indivíduos, aqueles estudantes que entendem a matemática, ok? Eles estão mais propensos a entender outras disciplinas mais do seu curso, da sua área de formação e qualquer coisa do gênero. Sempre que um professor deixar um exercício de matemática, faça tal como o professor Tunga. Deves rebater este exercício várias vezes. Esse é um dos métodos que fez com que o professor Tunga hoje tenha conhecimentos, não muito, né? Mas fez com que o professor Tunga tenha conhecimentos em termos de matemática. Pegar os exercícios e fazê-los novamente. Exatamente. Com certeza. Só está a aplicar aí aquilo que nós chamamos a humildade científica. Mas tá bom. Professor Tunga, foi um prazer imenso tê-lo aqui no meu programa. Dizer que é uma honra para mim, já havia dito no pretérito, mas eu posso falar alto e bom som. E o professor Tunga é um dos melhores professores que temos aqui no nosso município. Já ouvi muito, pelo menos já assisti também, né, algumas aulas, e de facto o professor Tunga é exemplar. Vou começar a agradecer então ao nosso patrocinador oficial, né, o Roma Center. Vou agradecer também a nossa equipa de produção, que esteve muito bem.
e agradecer mais uma vez ao nosso caríssimo, né, convidado, João Tungabunga, professor e economista. Então, até a próxima semana teremos também, né, mais convidados, então fiquem ligados na nossa página, seguem a TV Cande e para quem quiser, né, rever esse momento brilhante, é só seguir a nossa página no Facebook, TV Cande, YouTube TV Cande. Então, todo o conteúdo que passou hoje aqui vai estar lá registrado. Então, não esqueçam, visitem a nossa página e ajudem a crescer. Sou Tunga, muito obrigado, foi muito bom, muito prazer falar contigo. O prazer foi todo. Exatamente, infelizmente o professor não gosta de festa, íamos já levar aqui a uma festa aqui ao lado. Muito obrigado. Mas o dever como chama, sim senhor, muito obrigado a todos. E que Deus te abençoe. Gajo pra pular a bala que me dá na gacha, que a tropa tá da chapa da esposa lá. Em que tem